de aprendizado sabe disso. Se você não lutar, né, suas buscas, você não vai ter suas recompensas. Ah, com certeza. Então, olá pessoal, hoje o episódio aqui vai ser pra lá de divertido e pra lá de interessante. Eu trouxe aqui o vencedor, o campeão dos campeões do Oscar do BNI. Então quem já passou pelo BNI vai entender o que eu tô falando aqui. É uma pessoa que toda semana ele ganhava o Oscar. De vez em quando ele fala assim, não, hoje eu não vou concorrer não, hoje eu vou deixar pra outra. Então eu tô aqui com o Rogerinho da Impacto Mídia, é um grande amigo que eu reconheci dentro do BNI, já conhecia há mais tempo, e lá no BNI nós realmente selamos essa amizade e ficamos com mais amizade. Seja muito bem-vindo, Rogerinho. Muito obrigado, querido. É um prazer, né, uma honra poder, né, ter sido convidado por você. E grato, né, pelo elogio aí. O Oscar, né, fez parte do BNI, da premiação, né, e onde eu ensaiava realmente, tinha todo um preparo. Às vezes o pessoal, né, achava que se improvisava, mas eu, modéstia à parte, treinava um pouco. Eu tinha todos os acessórios, né, tinha lá as minhas perucas, não sei se você Boa. se recorda, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, tinha a Lourinha. Eu fazia alguns personagens femininos, né, e também masculinos, é óbvio, e às vezes para prestigiar, né, para homenagear outros membros e alusivos a alguma data, alguma coisa que estava acontecendo no momento. Pois é, cara, e é muito interessante porque faz um total link com o seu negócio, né? Porque hoje você tem uns painéis digitais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E ali é um tempo muito curto para você deixar uma mensagem que as pessoas tenham interesse da empresa, né? E o que você fazia lá era, dentro de 30 segundos, trazer uma mensagem que tinha contexto, né? Então, até por isso que a gente tinha a sensação realmente que você chegou, acordou, falar, hoje eu vou falar sobre isso, e chegar lá fazia. Depois eu conversando com você, você me falou que realmente treinava muito para encaixar dentro de 30 segundos um contexto que tenha sentido tanto com o personagem quanto com a sua empresa, né? E a gente vai falar de alguns personagens aqui, aí você vai falar como que você fez essa ligação, né? Mas é incrível isso aí, né? Porque hoje é uma coisa muito importante para o empresário estar atento, né? A gente tem poucos minutos de atenção, poucos segundos de atenção das pessoas na internet. Então a gente tem que fazer algo que realmente a pessoa desperta a curiosidade e interesse, né? Fato, Kildro. Na verdade, a gente tinha esse treinamento de fazer, né, tudo já pré-estabelecido o tempo no BNI, então procurava sempre me adequar para não prejudicar o andamento da reunião. Havia, sim, um preparo, né, eu sempre fazia alusivo à minha empresa, à minha pessoa. É claro que entrava um pouco de marketing pessoal também, para a gente ser sempre lembrado pelos clientes, não só do Rogério da Impacto, como o serviço que eu prestava. Então, tudo isso era planejado para que eu alcançasse esse objetivo, sim. Pois é, então a gente ficava lá todo dia esperando o Rogério chegar. Ele era um dos primeiros a chegar, na verdade, né? Então chegava com a sacolinha ou a malinha, falei, hoje tem. Corria lá pro quartinho ou pro banheiro, falei, hoje nós temos coisa interessante. Ô, Vitor, você podia colocar pra gente uma foto aqui, né? Pra Opa. gente ir conversando aqui sobre os personagens aqui que realmente são, assim, pra ficar pra história, né? Assim, até Esse aqui é já. antes do BNI, Sim, né? até eu já tinha um histórico de fantasias, igual eu trouxe aqui. Isso foi uma festa de fantasia 2002, né? Na época lá o Kemin promovia, e os personagens que eu fazia, toda a criação era minha, né? Aqui a gente simulava 3 pessoas. Pode mudar, Vitória, por gentileza. Vamos ver se tem mais Pois é, alguma então coisa. até eu ia te perguntar isso. Isso já é uma Sim, paixão antiga, né? sim, sim, sim. Esse é um personagem, né, que eu apresentei no BNI, era o Gavião Bueno, né? Onde eu fiz muitas brincadeiras nesse sentido também. Te respondendo, eu sempre gostei, né? Essa é terrível. Você lembra do É o Gavião Superman. Bueno, qual que era o contexto que você falou em 30 segundos? Ou o que você Não. lembrar aqui, você fala pra Sim, gente. sim, vamos passando. Pode mudar, por gentileza, Vitória? Isso ficou forte, hein, Não, senhor? me ajuda aí, Vitória. Essa é outra festa fantasia mais antiga, né? Era um palhaço, né? Que simulava o movimento do monstro, aquele que O era o monstro tá acima marionete. aqui. Na verdade, isso foi também premiado. Essa é impagável. No, Essa foi essa, para prestigiar lá um essa eu membro. lembro. Eu lembro que antes teve o desfile das noivas, Sim, né? sim, Aí sim. depois falou assim: ó, agora vai entrar a mais especial de todos. Aí entrou. E eu me Qual que era o nome do deixei personagem? levar. Esse é o Clark Kent, também pode mudar, né? Que era anterior lá ao Superman. Eu estava prestigiando um membro do grupo, que era o Clebinho, então foi um personagem muito engraçado também. A Ninja, né? Esse foi bastante tranquilo também. Temos mais um. Essa é uma gueixa, onde consegui ficar mais feio do que o normal, Pedro.
bombeiro, né? Eu tive que ir ao bombeiro pedir para eles esse equipamento, então tinha, como eu disse, todo um preparo, né? Eu tinha que correr atrás, Você conseguiu alugar, emprestado com a turma? sim, isso aí foi o que eu tive que conseguir lá no Corpo de Que Bombeiros, né? massa, hein? Isso aí já é uma brincadeira. Quando começou o online no BNI, eu perdi esse mote de fazer, né? Lá no presencial, toda aquela vestimenta. Então, essa brincadeira foi, mesmo online, eu ainda consegui fazer com que o pessoal risse do outro lado da tela. Para mim foi um ganho, né? Pois é, e aí o que acontece? Isso tudo em 30 segundos. E se não batesse os 30 segundos, fosse excedesse os 30 segundos, perdi o Oscar, né? Por mais que você ganhasse, você não levava o prêmio, né? Exatamente, a gente tinha esse controle, né? Uma das premissas era justamente honrar o tempo. Então, por isso eu fazia um preparo prévio, às vezes até me filmava, né? Eu tinha que condensar, né? Compilar tudo aquilo ali para passar a mensagem da Impacto, para que seja entendível, né? E que realmente me desse retorno, que a gente estava também no BNI com esse lado financeiro. A gente não estava lá só para brincar ou fazer graça. Eu sabia da seriedade da reunião e fazia isso até como uma quebra mesmo, né? Naquele momento, que era me permitido dentro dos meus 30 segundos. Pois é, e muitos clientes saíam, né, com aquele negócio. Eu queria conversar com a Judete. Queria conversar. Judete é impagável. Judete é um personagem, para quem não conhece, um personagem feminino que eu sempre fazia, era uma brincadeira, né? E o pessoal gostou muito. Foi um personagem marcante no BNI. E tinha outras também, né? A Cristina de De Strasburg. Strasburger, né? Que é uma psicóloga consagrada, amiga nossa. É a Carol Disparada, Pois né? Que é, é a Luzia agora Carol da Cristina, Parada. você Sim, estava representando ela, né? Ela é sim, Strasburg. Aí você sim. falou que é de De Strasburger, Strasburg. porque eu levei um Aí na hora que sanduíche você na hora. abriu a bolsa Sim. assim, tirou um hambúrguer de dentro. Foi. É pena que até a mãe dela depois, né? Porque eu tive que arrumar a vestimenta similar, né? A Cristine, toda a fala dela, né? Até a entonação de voz dela como psicóloga, e foi realmente fantástico. Foi muito Aí bom. você tá falando da disparada, né? Sim, a Carol Carol disparada. Disparada, né? Que ela falava um pouco mais lento, e eu cheguei todo esbaforido, com a peruca loura, imitando, né, a nossa querida Carol Parada. Eu lembro também do Gustavo Bicarralho. Ah, sim, Gustavo Bicalha, saudoso lá do Prato da Casa. Eu era o Gustavo Bicalho, que foi muito engraçado, o pessoal Foi, marcou. Né? foi E na demais, né? verdade, Kildre, eu até cheguei a registrar. Eu fiz 51 para 52 personagens. Eu tomava nota justamente onde eu encaixaria impacto dentro da fala. Como disse, mesmo fazendo uma brincadeira, eu precisava de marcar as pessoas, né, com o personagem, mas também que ela puxasse na memória que eu estava falando do meu trabalho, da Impacto Mídias, é onde eu estava no BNI. Então sempre tinha que Importante ter um frisar. contexto ali, Tenha né? certeza Que disso. faça um link com a empresa. Exato. Bom, e aí a gente pode fazer um link aqui, né, com o seu trabalho hoje, com a Impacto Mídias, que é o seu cliente, ele tem que ter essa percepção, né? Porque nos seus painéis, eu queria que você falasse um pouco do seu negócio para as pessoas entenderem Perfeitamente. e até para justificar, né, para a pessoa entender como que isso aplica-se ao seu negócio, né? Sim. Na verdade, a minha área de publicidade é, chovendo molhado, dizer que quem é visto é lembrado. Então, né, puxando pelo lado lá das brincadeiras, também tinha essa questão. Hoje a Impact já está fazendo 16 anos, eu trabalho com painéis eletrônicos nos principais edifícios comerciais, Costa Rangel, Paulo VI, Milênio, Manhattan e Daldegan, e nós temos também 2 painéis de LED, sendo um na Avenida JK, na região da rodoviária, e um na Avenida Getúlio Vargas, ali no DTC, Getúlio Vargas com a João Notini. Nesses 16 anos houve muita mudança, né, de aperfeiçoamento, não só dos equipamentos, dos painéis, onde eu também procurei acompanhar. Então, remete também ao aprendizado no BNI, com os parceiros, né, com os amigos que nós ganhamos, onde eu estava sempre tentando, né, pegar alguma coisa de melhoria, não só técnica, né, tecnológica dos meus equipamentos, mas também de aprendizado, de gerenciamento, de administração. O BNI, nesse ponto, né, foi muito válido também. Pois é, aí no caso o painel ele passa uma mensagem para que o cliente, para quem estiver assistindo ali na fila Elevador, do né? Espera elevador, forçada. né? A espera forçada, a pessoa está ali esperando. Aí ela vê passando ali uma imagem na TV ali e ela vai despertar o interesse depois de aprofundar Sim, sobre sim, aquela sim. empresa, né? Até complementando a sua pergunta anterior, o tempo é importante. Nós vendemos hoje nos painéis tempo. Então, dentro de um vídeo de 15 segundos, o cliente tem que passar de uma maneira mais visível possível, mais clean, a gente sempre dá esse conselho ao cliente, para que o cliente dele absorva o que ele está querendo mostrar. Então, tem toda essa concepção de tempo, né, que a gente falou bastante, também nos vídeos dos clientes. A gente dá total assessoria para que o cliente faça de uma fonte, né, de uma letra maior,
que a imagem transmita o que ele realmente quer vender. Uma informação importante é que os painéis todos são online. Isso quer dizer que eu tenho cliente que tem uma demanda de alteração semanal de produto, de serviço, ele consegue trocar sem custo. Ao contrário de outras mídias, você tem que lá gerar uma lona, gerar um equipamento, gerar um material. No sistema online é bem mais dinâmico e ameniza bastante o custo também. E você tem um limite também de anunciantes, né, para poder garantir uma quantidade de visualização. Como que funciona isso? Sim, isso é muito relevante, uma vez que eu tenho uma grade de clientes e nessa grade que vai ficando no looping, ela vai rodando, né, aquele o dia todo. Se eu saturo essa grade, ou seja, se eu coloco clientes demais, esse looping vai demorar. Então, nós trabalhamos, hoje é garantido em contrato, um mínimo de 120 vezes por dia em cada painel. Literalmente, a gente impacta, né, maciçamente o cliente do meu cliente o dia todo nos painéis de LED e nos edifícios na espera forçada. Tá? Essa informação é relevante, uma vez que o cliente também compra esse espaço, ele quer serviço. Então, ele vai bombardear o cliente dele o dia todo, nossos painéis. É bastante interessante, viu? Teve uma vez que eu coloquei num painel lá na Getúlio Vargas, né? Sim, sim, E sobre a mentoria, aí tinha uma sim. foto minha lá, toda hora um tirava uma foto e mandava pra mim. Olha o que eu acabei de ver aqui, olha o que eu Pois acabei de é. ver. E várias pessoas tirou Sim, a foto e mandava, porque é isso que você falou, como tem muitas visualizações diárias, coincide muitas pessoas passar naquele local, naquele momento, né, e ver a mensagem. Então, quer dizer, não adianta simplesmente você ter a visualização, tem que ter algo interessante ali para que a pessoa chame atenção, né? sim, a gente bate muito na tecla que tem que ter um conteúdo atrativo e vibrante. O que quer dizer isso? Não adianta eu colocar lá um texto enorme, né, uma imagem muito técnica, uma informação muito técnica do trabalho, do produto ou do serviço do cliente, e a pessoa, né, em trânsito, no caso dos painéis LED ou mesmo na espera forçada, ele não vai linkar o que é o produto ou a empresa. Então, por isso, a gente sempre pede para que o cliente tenha esse bom senso de fazer uma coisa mais sintetizada, né? Mostrar, é claro, hoje é comum, né, a assinatura, que é o telefone, site, Instagram, enfim, também junto com o produto, para que a pessoa consiga, né, sempre estar fazendo essa concepção do que é que está sendo vendido. Isso aí dá para aplicar totalmente nas redes sociais, né? Sim, há uma sinergia hoje, a gente trabalha muito com pessoas que já fazem nessa divulgação. É um concorrente às redes sociais? Sim, mas há um campo que a gente consegue trabalhar o próprio material que é criado para um cliente que veicula em Instagram, em mídias sociais, enfim. O próprio profissional já nos manda, fazendo uma pequena adequação de diagramação por causa de formato, para os painéis. Isso ameniza custo para o cliente, ele padroniza o mesmo material que ele mostra, né, na internet, ele também está mostrando nos painéis. Então, a mídia complementa bastante a mídia nos painéis de LED, nos painéis dos edifícios, ela complementa essa mídia que a pessoa está vendo ali no seu celular, no computador, enfim, ela vai ver também no mundo real. De repente a pessoa levanta pela manhã, às vezes ela não tem um tempo de escutar um rádio, ela não vai ver uma revista, não vai ver um jornal, mal pega no celular, mas ela tem uma consulta no médico, no edifício Milênio, por exemplo, vai a um profissional liberal, no Costa Rangel, ou ela está passando no trânsito na JK ou na Getúlio Vargas, ela vai ser impactada pela mídia. Então, nós não somos uma mídia melhor do que as demais. Na verdade, como eu disse, é uma sinergia, um complemento, né? Nós estamos em espaços extremamente movimentados, haja vista que no Costa Rangel circulam em torno de 6 mil pessoas dia. Por dia. Essas pessoas, sim, esse número é ferido pela câmera de segurança do prédio. E falar em câmera de segurança, nós temos câmera de segurança também nos painéis, para que a gente veja em tempo real o funcionamento, a gente preza muito por isso, pela pós-venda também. Então, todo cliente que faz conosco, nós fazemos o registro fotográfico de tudo que é veiculado, mandamos para ele para formalizar, né, que ele está pagando e está sendo exibido. E também o sistema online nos permite ver em tempo real, mudar a grade, quando o cliente quer que troque o cliente, a gente tem uma agilidade muito grande em fazer isso. Pois é, muita gente, né? Se a gente parar para pensar que todos os dias 6 mil Sim, pessoas transitam, né, no Costa Rangel, por exemplo. uma Então, pequena assim, cidade. a gente, por exemplo, quando a Grace estava grávida da Lívia, a gente ia lá frequentemente. Aí era a hora que a gente sempre encontrava com alguém, porque a gente tinha esse costume. Agora, quem trabalha lá todos os dias vê essa mídia. Quem visita o Costa Rangel sempre vai ver as mídias, né? Então é uma coisa bem interessante mesmo. É uma mídia de fixação.
Sim. Fazendo até um parênteses, no começo, né, a Impacto Mídias era conhecida até como mídia alternativa. Hoje não, já é uma mídia mais enraizada. A maior empresa da América Latina nesse segmento tem muitos mil painéis nas capitais, dentro de elevadores. Até uma curiosidade, Divinópolis não são dentro, eles são no hall de entrada dos edifícios. Quando nós começamos o nosso trabalho há 16 anos, nós adequamos essa realidade das capitais, né, que tem um perfil de elevadores maiores, elevadores, né, que demoram mais pela altura do prédio. A nossa realidade de Vinópolis nos condicionou a colocar os painéis no hall de entrada, onde realmente a fila, óbvio que em horários de pico a fila fica bem maior. Um outro detalhe também, há 3 anos, 4 anos, nós passamos a veicular notícia em tempo real no rodapé ali da publicidade. Isso também é um plus, é um chamativo para quem está na fila. O camarada não está informado do que está acontecendo. Nosso sistema ele busca na internet, em tempo real, informações de lazer, de entretenimento, de saúde, de esportes, para informar o usuário que está ali em espera forçada. A gente normalmente isso faz que chame mais, os próprios porteiros, né, reportam isso, dos edifícios, a pessoa fica antenada em ver, né, a notícia e automaticamente está vendo a publicidade dos meus clientes. Pois é, e tem clientes que estão com você ali frequentemente, né? Por anos, né? Sim, nós temos, graças a Deus, uma fidelização enorme. Hoje eu tenho clientes que estão conosco há 12, 14, até 15 anos, nós estamos fazendo 16. A modernização dos painéis, né, foi fantástica. No começo, nós trabalhávamos com DVD, com a mídia física. Então, quando entrava um cliente novo, eu tinha que ir lá no prédio, né, baixar o equipamento, era um equipamento, né, com um aparelho de DVD ainda, para fazer a troca dessa mídia. Hoje não, o sistema é informatizado, nosso escritório, cada painel tem um computador dedicado, onde a gente manda na hora o vídeo. Então é muito dinâmico, muito prático, né? E com isso também é certamente amenizar os custos, né, para o cliente. E é interessante também que tem épocas, né? Tem época que é um tipo de cliente, tem época que é, por exemplo, é época da antes da escola. Aí eu sei que tem clientes que são temáticos, né? Sim, essa sazonalidade é comum no meu segmento. Haja vista, né, em épocas de matrícula, as escolas bombam, né, na nossa carteira de clientes. Papelarias, enfim, né? Em outras épocas do ano, Dia das Mães, a gente já pega o comércio, Natal, tá? Tenho clientes fixos de contratos anuais, tá? O nosso custo é muito baixo e para o cliente, tá? A gente conseguiu chegar num valor bastante atrativo, mas essa sazonalidade é comum. Uma curiosidade foram os eventos. Antes da pandemia, nós tínhamos um percentual alto de clientes que divulgam os eventos da região, shows, enfim. E eles foram literalmente varridos do mapa, né, Kildur, quando começou a É. pandemia. Estão retomando. Hoje eu já tenho bastante clientes que anunciam conosco voltando nesse segmento. E outros que ficam, como eu disse, já o ano todo com produtos e serviços com uma visibilidade muito grande nos painéis. Muito interessante. Agora, Rogerinho, 16 anos de empresa, né? Sim. 16 anos da Impacto Mídia. E foi o seu primeiro negócio? Como que foi as suas experiências anteriores aí com o empreendedorismo? Você não vai me perguntar a idade, não, né? Não. Os cabelos brancos só charme, viu, gente? Bom, eu comecei a trabalhar, na minha época, com 13 anos de idade, uma papelaria, que não existe mais aqui em Divinópolis. Aos 18, fui para a Kaiser, onde tive um aprendizado muito grande, né? Uma grande empresa que me deu uma bagagem enorme da parte corporativa. E lá eu visualizei, é uma coisa até que eu quero falar para novos empreendedores, é ficar antenado, Kildre, nessa questão de oportunidades mesmo. Quando eu trabalhava na Kaiser, aqui em Divinópolis, na Kaiser e na Coca-Cola, os clientes de fora do estado que compravam aqui, eles não tinham os engradados. Você lembra, né? Hoje não se usa tanto. E eu saí para montar uma empresa para vender engradados para os clientes da Kaiser. Mantive um bom relacionamento com a empresa, mesmo estando fora. Então, esse foi o meu primeiro Você viu uma trabalho. demanda que Eu vi uma existia ali, demanda, sim. Eu uma, vi uma que carência daquele sim, produto eles ali. tinham que comprar vasilhame em São Paulo e às vezes não tinha nem acesso, porque eram do norte do país. Então eu fazia essa ponte. Eu montei uma empresa que revendia os engradados, garrafas, enfim, para o pessoal, né, comprar aqui na Kaiser. Isso eu trabalhei bastante tempo. Depois, automaticamente, eu migrei um pouco para o ramo de bebidas, né, que teve uma fase muito complicada para quem acompanhou, quando houve as fusões das empresas, Ambev. Então, nós que comprávamos e revendíamos, fomos literalmente varridos do mapa. Foi um primeiro, vamos dizer assim, trauma que eu tive, né, de comércio, que foi um período bastante complicado. Mas depois eu continuei, trabalhei no ramo de eventos também
algum tempo, locação de material. Tive restaurante, curiosamente, não sei Ah, é? fritar um ovo. Mas Hum. aí entra uma outra coisa do empreendedor, né? Além da persistência, você manter, né, o foco de, tá? Você ter assessoria de boas pessoas. Quando eu montei o restaurante, eu tinha o meu sócio, né, que era um tio, e dominava 100% a cozinha. Então, enquanto eu fazia o gerenciamento da casa, que foi um sucesso, durante bastante tempo, ele tinha a equipe dele de cozinha. Nós tínhamos duas equipes distintas. Eu cuidava do gerenciamento, né, do funcionamento da casa e ele da cozinha. Funcionou como um relógio. Nesse momento, eu já comecei a criar a Impacto, que eu também tinha um sócio, e eu vi a oportunidade de comprar a minha parte da Impacto. Então, hoje a Impacto é só minha e vender a parte do restaurante. Com isso, hoje, né, nesses 16 anos, como eu disse, né, é um aprendizado. O ramo de publicidade não era a minha primeira ideia, mas é um ramo que eu me apaixonei. Vender eu sempre gostei. Eu tenho, uma desta parte, Tá no o DNA o gosto, vender. o gosto de vender. E vender uma coisa abstrata, como é a publicidade, é desafiador. Ao contrário, eu vou te vender aqui essa xícara, você vai tateá-la, né? Você vai pegá-la. A publicidade, ela tem esse pormenor de ser uma coisa abstrata. Então, você tem que incutir na cabeça do seu cliente, isso vai dar um retorno, que não é, eu não estou levando para ele, uma máxima que tem, né? E é uma despesa. Não, eu estou levando para ele uma solução. Ele vai ser visto, ele vai ter retorno. Ele vai investir na publicidade e vai ter esse retorno. Então, é desafiador. A cada dia eu escuto muito não. É curioso isso, né? A gente aprende a escutar não, 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 não. E um fato, isso é coisa do Rogério. Eu prefiro escutar um não do que um embromation. E às vezes o cliente fica, né? É claro que no momento dele a gente tem que respeitar isso, tá? Eu tenho clientes que eu comecei a, vamos dizer assim, a namorar, né? A oferecer meu produto há um ano. Agora ele vai fechar, que foi o momento dele. Não só pela sazonalidade que você falou, mas a empresa dele estava fazendo um outro investimento e agora ele quer fazer. Então, o ramo de publicidade tem essas características, você tem que saber abordar o cliente, você tem que saber o momento dele, você tem que saber respeitá-lo, saber escutar um não, que pode ser um não definitivo, enfim, também vou respeitar, mas pode ser um não momentâneo e ele vai acabar fechando e virar um parceiro, como eu tenho de longa data. E depois que a pessoa experimenta e vê o resultado que traz, aí ele não quer parar, porque, olha, matematicamente você parou de ser visto, para de ser lembrado e provavelmente cai venda, né? Você consegue até depois no futuro mapear isso aí. Às vezes você não consegue mapear, mas você consegue perceber que alguma coisa está errada. Fala, não, o que que eu parei de fazer, Fato. né? É aferir, né? É uma pergunta até que clientes fazem, é como você prova que vai ter um ganho de venda? Dinheiro no caixa, né? O fluxo do caixa do cara com mais venda, ele vai ter mais retorno e vai ter o dinheiro para nos pagar, não só a mim, como outras mídias. Então, isso também, né, vai e volta. A gente tem essa questão de segurança, o cartão de visita muito grande, essa fidelização, essa retenção de cliente. Ou seja, clientes de escolas que fizeram comigo o ano passado, pararam, porque não é época de matrícula, mas voltarão agora esse ano, já contratos fechados. Esse é o melhor feedback que eu tenho. Que teve retorno, alguém falou lá com o atendente, né, com a pessoa responsável pela empresa, que viu as mídias nos painéis. Então, a gente consegue ter esse retorno positivo, né, reflexo da melhoria da venda do cliente nos painéis. Se também a empresa que estiver divulgando colocar uma promoção, uma coisa, um cupom de desconto que seja exclusivo lá da sua mídia, aí a pessoa consegue mapear também, né? Sim, Quantas pessoas chegam porque viu aquela promoção, porque viu aquela condição especial, né? tenho certeza. É uma forma também de Já foi mapear, né? utilizado com sucesso, tá? Já Tem deu certo, cliente, já sim, isso, sim, né? sim. Os painéis, que eu volto a falar ter a ferramenta online, permite que o cliente tenha essa regalia. Não, eu quero fazer, né? Olha, só esse produto X aqui na gôndola, enfim, para que o cliente veja com imagem, tá? A diferença maior que a gente bate nos painéis, nada contra, né, outras mídias, mas você falar, vamos supor, de uma taça é uma coisa, você mostrá-la, né, com imagem Full HD é outra. A memorização, isso é científico, é bem maior quando você visualiza, né, você retém mais o cérebro no seu momento de compra. Não quero prometer também que uma mídia que, né, vamos supor, da sua empresa, a pessoa não vai ver lá e vai sair correndo para sua loja. Isso também é utopia. Mas a todo momento que ele está vendo lá teletécnico, a hora que ele lembrar de algum equipamento eletrônico, alguma necessidade dele, ele vai
puxar no cérebro o que ele viu. Às vezes não lembra daquele no painel, tem que fazer isso também, essa meia-culpa. Mas ele tá com aquilo na cabeça onde que Tá lembrando, tá ele evidente, vai né? atender a demanda de momento dele. Com certeza. Rogerinho, agora eu queria te perguntar uma dica de ouro para quem começa o negócio e assim, todo início ele é árduo, né? Não adianta a gente falar que o início de uma empresa vai ser as mil maravilhas, porque o empresário no início ele está fazendo o quê? Ele está aprendendo, ele está colocando em prática, ele está errando, está corrigindo, está aprendendo de novo, está investindo. E aí depois de um certo tempo, você começa a colher os frutos, porque você já sabe a forma de fazer, a forma que não faz, né? Você já está pagando os investimentos, ou já está tudo pago. Você já tem clientes bons e os ruins já não dão mais. Então você já passou por uma maturação Sim. interessante, né? Mas então quem está ali começando ali, qual que seria uma dica de ouro para quem está começando a empreender? É, a máxima, né, que se fala, né, que o empreendedorismo é a persistência. A mim isso vai, né, serve a carapuça até no pé. Porque se eu não persistisse no começo, quando a gente estava, no caso da Impacto, tá? Nos painéis, era terrível. Você chegava no cliente tentar vender e o camarada nem conhecia. A gente estava vendendo meio que uma ilusão, um projeto futuro. Então eu persisti, né? Eu batia na mesma tecla, eu visitava, eu revisitava o cliente, sempre tentando estar presente na cabeça dele. Eu até brincava lá, deixa aí no seu radar, deixa no seu radar. Então, às vezes a pessoa começa hoje, não seja no ramo de comércio, de serviço, e às vezes logo desanima porque não tem um cliente esse mês, não tem um outro. Não é assim, né? A gente sabe disso, né? No começo, a Impacto começou com um cliente, meu cliente número um, que está comigo até hoje, né? Chamou o cliente número 2, chamou o cliente número 3, que o cliente número 4 já viu o 2, o 3 e o 1, e assim sucessivamente. Então, esse efeito, né, de cascata, se você tem mais clientes, hoje eu me honro, né, eu tenho uma honra muito grande de ter uma carteira de clientes sólida e mostrar, olha, que olha, a empresa X está comigo, isso nos dá credibilidade. Então, também, quando você for prospectar clientes, é importante, você falou de maus clientes, né? Graças a Deus não existe, mas que você tenha bons clientes, que você trabalhe num bom meio, tenha bons relacionamentos, remete até ao BNI, que a gente tinha um network muito forte. Então, essa rede de contatos que a gente tinha e tem até hoje, né? Com clientes bons, com fidelização, é fruto da persistência. É a dica que eu queria deixar para quem está começando em qualquer segmento. Persista. Tá? Enquanto às vezes o seu concorrente está lá no fim da tarde, né, indo para o clube e tal, não, vamos olhar aqui mais um cliente, né? Vamos, olha, é curioso, eu escuto o rádio, eu escuto só as propagandas. Eu passo na rua, eu não vejo nada no céu, as mídias que estão sendo divulgadas, que é do meu segmento. Então a cabeça minha fica focada no que eu faço, e é vender publicidade. Pois é, você falou uma coisa importantíssima, né? Porque a persistência, ela vai ajudar a gente a atravessar aquelas dificuldades que são naturais, né, no início dos empreendimentos, né? E que a gente tem que também entender, né? A sua história também mostra que tem uma hora que você muda de negócio totalmente e começa de novo e vai engajando, né? Porque é difícil ter negócios que duram durante muitos anos, né? O seu negócio, sua empresa, 16 anos. Sim. Tem muitas empresas que não conseguem viver tanto tempo porque o produto ele mudou muito e deixa de ser atual, deixa de ser atrativo, né? Então a gente tem que sempre estar antenado aí às mudanças, né? E, como se diz, inovando, né? Eu uso muita palavra adequar também. Você observou que eu trabalhei em alguns segmentos bem distintos, né? Desde um restaurante e tal. Ah, por que que você parou? No caso específico do restaurante, foi um desgaste mesmo, horário, estava, né? Minha vida social tinha ido a zero. Então, foi por opção, não era por questão, né? Desse sentido. A questão de bebidas, eu literalmente, como eu disse, foi um ramo que se extinguiu por si só com fusões de grandes empresas. Então eu não me arrependo, né? Hoje a gente tem uma bagagem e tudo é aprendizado. Como eu disse, comecei a aprender lá como um rapazinho, né, de 13, 15 anos numa papelaria, saí como gerente, galguei todos, né, as fases lá do emprego. Quando entrei para a Kaiser também houve aprendizado. Então tudo isso você vai se modelando, né? O próprio BNI, a gente aprendia uma coisa com um, aprendia uma coisa com outra, e você vai filtrando, tá? Isso faz parte do aprendizado, não só como pessoa, como um empreendedor também, né? Você, às vezes, cair, eu tomei já prejuízo, sim, né? Faz parte da nossa história também. Mas aprendi que, se você tiver, né, um foco,
você souber onde quer chegar. Impacto, né? Tem pretensão de colocar novos painéis, né? E na cidade também. Então, há um planejamento. O empreendedor também que começa como um paraquedista, como um aventureiro, infelizmente é fadado, né, a ter algum problema. Então, acho que há um planejamento, é esse trio, o planejamento, né, a persistência e o foco é que vai chegar ao sucesso de qualquer empreendimento. É importantíssimo, né? Porque às vezes não planeja, as coisas acontecem tudo errado, é porque não houve aquela previsão ali para coisas Sim. que pudesse falhar. Eu lembrei de uma frase interessante. Eu trabalhei com Herbalife muitos anos atrás, né? Foi bem no início da minha carreira. Eu tive a oportunidade e foi uma experiência incrível para mim. A gente aprender a questão da gente ter uma venda ativa, né? Aprender sobre o produto, estudar muito. E na época, o presidente da Herbalife que a gente fazia parte era o Fred. E ele falava uma coisa muito interessante, porque a Herbalife trabalha o tempo todo venda ativa, né? E é uma característica muito importante dos negócios, a gente saber prospectar cliente, né? E ele falava assim, ó, enquanto você não encher uma caçamba de não, você não vai conseguir encher um copinho de pinga de sim. E quando você encher um copinho de pinga de sim, quer dizer que você vai estar bem. Você vai ter os clientes que vai te manter ali, uns clientes que são condizentes com o seu negócio, parceiros, né? Mais do que clientes, são parceiros e amigos, né? Mas você vai ter que encher uma caçamba de não. E aí, essa proporção, eu acho que ela é muito real, né? A gente tem que procurar, não, 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 até encontrar os sims. Isso aí eu acho que aplica em qualquer coisa, não só em negócios, né? Mas oportunidades da vida e tudo, né? E você, dentro disso, muito bem colocado, Pedro. Eu escuto não, como eu disse várias vezes, mas respeito o cliente, né, nesse sentido. Alguns eu até brinco, falando, não, venci pelo cansaço. Eu acho tanto que eu insistir, pra você ficar livre de mim, você vai anunciar. Não é o caso. Mas é curioso, sim, o segmento de publicidade, né? Eu conheço outras pessoas também do segmento, a gente já está vacinado com isso. Agora, imagina se eu desanimo não vou dizer no primeiro, que é mim também seria, né? Um covardia. Mas lá no 10º não, 20º não, se eu tivesse parado, eu não estaria aqui com você agora. Então é É. bastante não. O sim Tem te várias caçambas, enche, não tem? mas o sim, esse copinho de pinga que você falou, você se deleita. Não se coloca como um copinho de pinga. Vejo isso como uma taxa de champanhe. Comemore esse sim, porque esse sim vai te dar força para escutar mais 5 caçambas de não. No próximo copinho de pinga, você vai estar com um barril de chopp, e aí você vai crescendo. Eu Eu vou acho que é trocar por essa aí. frase, Rogerinho, vai ficar É, melhor, né? vai. Enquanto você não encher uma caçamba de não, você Sim. não consegue encher uma taça de Uma taça. champanhe. Comemore, essa taça tem um peso muito grande. É, Eu guardava com muito orgulho uma nota, nem lembro o valor, nem lembro que valor, não sou tão velho, mas nem lembro que dinheiro era. A primeira venda que eu fiz no meu é comércio, cruzar burro. ao menos. Pode perder piada, Então, né, não, Rogerinho? tá bom. Então, assim, são prêmios que você tem que se valorizar, se vangloriar, né, com modéstia, para que te dê ânimo para essas próximas, né, prospecções de clientes, para que você te dê ânimo no seu negócio diário. Você levantar todo dia, na hora eu vou escutar, não até 5h59, às 18 horas eu ir embora escutar um sim, você ganhou o dia. Entendeu? O seu dia foi pago por esse sim, porque na manhã do outro dia você terminou com sim. Então você começa já com sim. Aí eu penso muito nisso. O otimismo, né? Sem falso otimismo, que tem gente também que vive meio fora da realidade, né? Que infelizmente tem gente que nunca. Tem a outra máxima também que vai cair do céu. Não cai. A gente, né, já está mais velho, de idade, de aprendizado, sabe disso. Se você não lutar, né, suas buscas, você não vai ter suas recompensas. Ah, com certeza. Então, aqui, ó, tem muita informação interessante para quem está começando aí, né? Muita experiência, né, Certo? de vida, experiência de negócio. E para mim fica muito marcado assim, como que a gente consegue inovar, né? Eu lembro que Chico Anísio, Hum, eu lembro que Chico Anísio falava um negócio muito interessante, o Rogerinho. Ele falava que você fazer comédia para públicos diferentes é muito fácil. Imagina um teatro, né? Que cada dia está numa uhum, cidade, você faz todo mundo rir com a mesma peça de teatro. sim, Agora, lembra do Zorro Total, que todo sábado era, Deus do público. né, é o mesmo público, então você tem que estar sempre inovando. Era o caso do BNI. Toda quarta-feira, o mesmo público e a história tinha que ser diferente. Isso força realmente né, a criatividade, é uma coisa que é muito importante para os negócios, né?
Isso aí eu sei que você tem de sobra. Obrigado, querido. A adequação também, né? Você tem que saber ler nas entrelinhas, igual puxando aí pelo chicanesio, aquele público, né? Você dourar a pílula, a gente também usa muito esse termo, para que seja sempre lembrado. Eu bato muito na palavra lembrado, porque é o que eu vendo também. A pessoa lembra do meu cliente quando vê nos painéis. E adequar a questão dos painéis, fora do elevador, a gente olhou em Belo Horizonte, trouxe para cá, inovou com a tecnologia hoje, esse sistema online é nosso sistema, né? De mudanças, foram mudanças tecnológicas, entre aspas, mas nós é que tivemos que correr atrás de puxar isso para o nosso trabalho. Senão eu estava colocando DVD até hoje, né? A gente não tinha esse crescimento em número de painéis e não tinha todo o aprendizado, né, que foi ao longo desses 16 anos também. É isso aí, Rogerinho. Quero agradecer a sua presença aqui. Parabenizar por toda essa história aí de personagens que Obrigado, querido. encantaram e deixaram saudade. Obrigado. E deixar o espaço aberto aqui um dia, se você quiser fazer aqui uns personagens aqui pra turma. Aqui, olha, Aí, ó. eu trouxe só para você ver, só para matar saudades. As minhas perucas, era muito chapéu, tinha até asa de anjo. Nossa, essa aí. Eu fui vestido de anjo, mas fiquei um anjo que tinha um chifrinho, aí tem o nariz do gavião bueno, eu tenho vários óculos, né? Agora, quando você precisar aí também de uma mãozinha nos seus podcasts, você me chama, que eu também te dou uma mãozinha. Essa é demais. Mas é isso, né? Eu acho que o bom humor, né? Desde que com bom senso, que não agrida ninguém, cabe em qualquer lugar. Você tem que levar uma vida leve, como disse, as reuniões do BNI, dentro de toda a seriedade, né? E toda a metodologia, a gente tentava modificar um pouquinho, né? Não só para ganho pessoal, é óbvio, mas para alegrar para quem participava também, para quem se dispunha aí na manhã nossa lá. Né? E é o que eu procuro fazer, eu pratico muito esporte, você sabe disso, e eu brinco muito com todo mundo. Isso aí, graças a Deus, eu tenho essa liberdade. Então, gente, ó, vocês podem saber, se o Rogerinho chegar sem nada, pode ser que ele vai te oferecer uma publicidade. Se ele chegar com uma malinha, uma sacolinha, pode ser que ele vai entrar pro banheiro de um jeito e sair de outro. Obrigado, querido. E foi uma honra mesmo ter participado do seu podcast. Parabéns, ser um amigo, né? Aqui, antes de encerrar, eu queria lembrar um que foi fantástico. O dia que eu sei o Clebinho, na porta lá da Unidas, né? Unidas, sim. Teve um esquema do Google Earth, você lembra? Sim, aquele lá foi também. Para quem não sabe, a gente fazia reunião 1 a 1, e era a empresa e tal, né? E nós quisemos inovar. Então, nós pegamos, né, uma imagem do Google Earth e colocamos como se viesse a imagem lá de fora do planeta, né? E foi aproximando, nós usamos lá todo um recurso e terminou focando nós dois olhando para cima. Ficou muito divertido, o pessoal gostou muito, né? Eu sempre procurava fazer esses 1 a 1 também quando eu ia nas empresas. Eu não sei se você sabe, eu fazia algumas exigências, né? Olha, eu vou na hora do café, eu quero isso, isso e isso para poder... O pessoal rolava de rir nisso. E eu sempre fazia um 1 a 1 bem divertido para quebrar os outros 1 a 1 que o pessoal fazia. Chegava lá muito formal, muito sério. Na hora que chegava no grupo lá, fiz 1 a 1 com o Rogerinho, já vinha uma foto lá para representar. Eu tentava fazer mais divertido para ficar uma coisa, né, mais light também. Bem contextualizado também. Por aí. Né? Mas é isso aí, foi um prazer, uma honra, gratidão pela sua presença aqui. Para mim é sempre um prazer, né? Você é uma pessoa que eu, como eu disse, prezo muito, um pai, né? Pai da minha Lívia, né? É isso aí. Que é uma honra tê-lo como um amigo também. Isso aí, fica aberto o espaço para você voltar qualquer dia. Maravilha. Muito prazerão, obrigado. Viu? Pessoal, quero agradecer a vocês que assistiram até aqui, agradecer a presença novamente aqui do Rogerinho e convidar vocês a compartilhar com seus amigos aí que tá precisando ter mais criatividade aí na rede social, tá precisando aí também de aumentar os negócios, né? E, sei lá, para pegar os insights que nós falamos aqui, que com certeza esse episódio e os outros episódios são pensados para que você tenha insights de que você pode empreender e ter muito sucesso. Então, um grande abraço e até um próximo episódio.